Mais uma vez, boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Tem um detalhe que eu não poderia deixar de passar, é discordar do pastor André. Ele diz que é mais fácil pregar. Isso porque ele não está vendo minhas pernas. Meus amados irmãos, eu gostaria de falar com os irmãos a respeito de uma passagem que está escrita no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. A minha tradução é a NVI. Diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Vamos orar. Pai, orienta-nos. Fala através do Teu Espírito Santo aos nossos corações, para que possamos, Senhor, viver de acordo com a Tua vontade, para que a nossa vida cristã seja uma vida autêntica, para a glorificação do Teu santo nome. Eu preciso de Ti, Senhor, e da iluminação do Teu Espírito Santo, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse capítulo 10 fala sobre a ida dos 70, anunciar o Evangelho, curar, expulsar demônios, mas eu não parei aí. Eu não vi aí o que eu deveria falar, o que eu deveria pregar. Bem, depois vem a chamada a passagem do bom samaritano, aonde Jesus conversa com uma pessoa que está bem próximo do reino de Deus. E Jesus manda ele fazer aquilo que ele havia professado. E o que ele havia professado? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou: vai e faz isso. Mas interessante que aí vem a passagem aonde Jesus está a caminho de Betânia para ir na casa de Marta, Maria, Lázaro. Eu parei em cima desse versículo. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Esse versículo me intrigou. Talvez você diga, mas peraí, é apenas um versículo que está falando que Jesus estava caminhando. Mas veja, Jesus estava caminhando e os discípulos estavam caminhando com ele. E aí eu enxerguei algo lá no fundo, que é caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus
enquanto Jesus caminhava e os seus discípulos acompanhavam com ele. É sobre isso que quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Um chamado para caminharmos com Jesus. É uma bela expressão de fé, caminhando com Jesus. Eu e você caminhando com Jesus. Nós, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, nas nossas lutas, caminhamos com Jesus. É um conceito profundo e transformador que vai muito além de uma simples metáfora. É uma jornada de vida, caminhar com Jesus. O que significa caminhar? Em essência, é uma relação viva e dinâmica, não é algo monótono, não é algo estático, mas é algo vivo, é algo dinâmico. Não se trata de seguir um conjunto de regras rígidas, mas de cultivar um relacionamento íntimo, pessoal com Cristo, permitindo que Ele guie cada passo nosso. Na nossa correria no dia a dia, muitas vezes nós perdemos a noção do privilégio de caminhar com Jesus, porque é um tremendo privilégio caminhar com Jesus, e acabamos por não desfrutar dessa caminhada. E aí eu separei 5 ações na nossa caminhada com Jesus. A primeira ação de caminhar com Jesus é uma jornada de fé e confiança. É uma jornada de fé e confiança em Jesus. Porque, como diz a palavra de Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível caminhar com Jesus. Nós precisamos crer, acreditar que quando nós estamos caminhando, Jesus está caminhando conosco, assim como Ele estava caminhando com os seus discípulos. Jesus está disposto a caminhar com cada um de nós. Eu peguei aquela ilustração de Pedro, aquela que ele andou ou deu alguns passos sobre o mar. Assim como Pedro precisou confiar para caminhar sobre as águas em direção a Jesus, está certo que ele falhou. E isso não quer dizer que nós também, de vez em quando, não vamos falhar. Isso não quer dizer que, de vez em quando, nós também nos seremos chacoalhados. Caminhar com Ele, com Jesus, exige fé e também exige que confiemos nele. A nossa confiança deve estar depositada em Jesus, porque Ele jamais vai nos decepcionar, mesmo quando não enxergamos o caminho completo. Muitas vezes nós enxergamos só o começo do caminho,
Mas o nosso Senhor Jesus já conhece o caminho por inteiro. E caminhar com Ele é a certeza de estarmos na direção certa e de fazermos a coisa certa. Não é sair correndo, é dar um passo de cada vez, crendo que Ele está ao nosso lado. Precisamos ter fé e acreditar no sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Sem esse sacrifício, a nossa fé seria em vão. Caminhar com Jesus nos capacita a viver uma vida cristã coerente. Uma vida cristã conforme a vontade do Senhor. Uma vida cristã coerente. Ter fé e crer em Jesus. Jesus quer que você caminhe com Ele. É interessante. Jesus vai caminhando para Betânia e os discípulos vão com Ele. Nós estamos a caminho da nossa Jerusalém celestial. E Jesus está caminhando conosco até esse dia chegar. Até nós estarmos lá, até nós contemplarmos a face do nosso Deus, a face do nosso Senhor Jesus Cristo, que fez tudo para nos redimir, para nos salvar, para nos resgatar das trevas e nos trazer para a sua maravilhosa luz. O segundo ponto é que caminhar com Jesus é uma decisão diária. Não é algo que você simplesmente tomou uma vez e acabou. Você pode caminhar, chegar na metade do caminho e falar assim: não quero mais caminhar com Jesus. Eu agora vou caminhar de acordo com o que me der na cabeça, de acordo com o que me der na telha. Não é um evento único, mas uma escolha que renovamos a cada manhã. Pode parecer bobagem, mas ultimamente eu ando acordando, quando eu durmo, eu caio no esquecimento. Aí vem aqueles sonhos malucos na cabeça da gente, né? Mas quando eu acordo, eu falo: bom dia, Jesus. Mais um dia para estarmos juntos. Significa buscar a sua vontade através da oração. Quantas vezes nós não negligenciamos a oração? A oração é o que nos mantém conectados com o Senhor. Ela não pode faltar na nossa vida. Ela é o ar que nós respiramos. Ela nos mantém firmes e conectados em Jesus Cristo. Significa buscar a sua vontade através da oração, da leitura da Bíblia. Irmãos,
Mesmo que você não entenda, mesmo que eu não entenda, a leitura da Bíblia é fundamental para a nossa vida cristã, é fundamental para nós sabermos qual é a vontade do Senhor para o nosso dia a dia, para o nosso caminhar, para o nosso avançar. Às vezes, eu vou usar um exemplo muito comum. Às vezes abrimos no Salmo 91, que de vez em quando nós precisamos passar o espanador, né? De tanta poeira que está no Salmo 91. Né? E deixamos de ler aquilo que Deus quer para nós, para o nosso dia, para o nosso avançar. Isso requer obediência. E obediência é a prova de que conhecemos a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, nós provamos que conhecemos o Senhor. A obediência é a prova de que Deus está nos aperfeiçoando. Deus está nos lapidando, a cada um de nós. E olha que Ele é um perfeito lapidador. Ele não vai deixar um trabalho incompleto. Ele vai completá-lo até o fim. A obediência é a prova de que andamos com Cristo. Como é que eu vou andar com Jesus? Como é que eu vou caminhar com Jesus se eu não sei o que Jesus quer que eu faça? Se eu não sei o que Jesus quer para a minha vida? Se eu não sei o que Jesus quer que eu faça naquele dia, como Ele quer que eu ande, como Ele quer que eu me comporte, como Ele quer que eu viva aquele dia que graciosamente Ele me concedeu. Quando obedecemos a palavra de Deus, mostramos que temos um profundo, um íntimo relacionamento com Jesus. Terceiro, caminhar com Jesus é seguir o seu exemplo. Jesus é o modelo perfeito de amor, de compaixão, de humildade, de perdão, de misericórdia, de graça, e assim vai. Jesus é o modelo perfeito, é o modelo a ser seguido, é o modelo a ser imitado por nós. Mesmo com nossas falhas, mesmo com nossos problemas, mesmo com as nossas dificuldades, devemos olhar para Jesus. Porque Ele é o modelo ideal, Ele é o melhor modelo, Ele é o melhor exemplo. E o desejo de Deus é que imitemos a Jesus Cristo, alguém para quem eu posso confessar as minhas mazelas,
posso confessar os meus erros, posso dizer a Ele: Senhor, eu falhei, porque Ele vai estar junto comigo, junto com você. Não importa o tamanho da sua falha, o que importa é o tamanho de Jesus. Quarto ponto: caminhar com Jesus é renúncia e entrega. E Jesus foi bem claro nisso, né? Ele disse assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Isso está no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 9, versículo 23. Caminhar com Jesus envolve abrir mão do nosso próprio caminho, dos nossos próprios desejos egoístas e seguir o dele, que é infinitamente melhor. Jesus anda, Jesus ainda quer que as pessoas, que nós caminhemos com Ele. Jesus quer um relacionamento comigo e com você, e esse relacionamento é um relacionamento sem barreira e constante para conosco. Nessa caminhada, Jesus determina a hora do fim da vida daqueles que andam com Ele. O alvo da vida sendo um com Deus. Eu e o Pai somos um. E Jesus diz: para que eles sejam um, assim como nós somos. Sendo uma pessoa a qual a glória de Deus habita e se manifesta naturalmente. Às vezes eu fico pensando, diga-se de passagem que eu também penso, sobre onde vou, o que faço, por que faço, onde faço. Será que nessa caminhada Jesus pode estar comigo? Ou eu deixo Ele do lado de fora? Aqui não, Jesus. Aqui sou eu. Isso é para nós refletirmos. Não é todo lugar que Jesus vai querer entrar. E eu tenho que responder a Ele. Ou obedeço a Ele, ou desobedeço a Ele. Não tem meio termo. Não dá para ficar em cima do muro. Como diz em Apocalipse. Ou você é frio, ou você é quente.
morno? Morno não. Caminhar com Jesus não dá para ser morno. E essa decisão nós temos que tomar diariamente. Eu e você. Sendo uma pessoa à vontade, coloquei até entre aspas, à vontade com Jesus. Essa nossa vida terrena não é o fim. Precisamos caminhar com Jesus, e esse caminhar é como chegar de volta em casa. Estar em casa é estar naquele lugar aonde somos aceitos e amados. É o lugar onde ficamos perfeitamente à vontade. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos. Quando eu vinha do meu trabalho, eu não via a hora de chegar em casa. Sabe por quê? Porque era o meu refúgio, aonde eu me sentia bem, aonde eu sabia que eu seria aceito, amado, respeitado e assim por diante. Quinto, caminhar com Jesus envolve a comunhão com os outros. Aí a coisa pega. Porque nem sempre estamos dispostos a termos comunhão com o outro. Às vezes, se podemos, nós até evitamos. Fazemos de conta que não vimos. Não sei se os irmãos já passaram por isso. Eu já passei. Eu já passei por isso. A jornada cristã não é solitária. Nós não somos uma ilha. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos nos apoiar uns aos outros, nos ajudar uns aos outros, nos encorajar uns aos outros, suportarmos as cargas uns dos outros e crescermos juntos. Sabe de quem eu aprendi isso? De Jesus. Porque Jesus valorizava as pessoas, enquanto muitas vezes os discípulos tentavam afastar as pessoas de Jesus, Jesus mandava chamá-las e Jesus estava com ela e Jesus atendia às necessidades dessas pessoas. Jesus olhava para as necessidades dessas pessoas. Nós vivemos num mundo um tanto individualista. Tem até um ditado
Puxa vida, agora esqueci. Diz mais ou menos assim, tá? Cada um por si, Deus por todos. Acho que é isso. Tá? Mas para o cristão não pode ser assim. Jesus se dava, Jesus se doava, ele se entregava a tal ponto dele se entregar na cruz do Calvário por mim e por você. Sublime amor. Amor imaginável, imensurável. Não tem como aquilatar esse amor por mim e por você. E diante desse amor, nós temos a nossa responsabilidade de viver o dia a dia caminhando com Jesus. A cada passo, a cada momento, eu quero caminhar com Jesus. Não importa. As circunstâncias virão, os problemas virão, as dificuldades virão, as circunstâncias poderão ser as mais diversas, mas o meu Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Caminhar com Jesus não garante uma vida livre de problemas. Pelo contrário, Jesus foi claro neste sentido, neste mundo. Ele disse que nós teríamos aflições. Evangelho escrito por João, capítulo 16, versículo 33. A diferença é que não caminhamos sozinhos. Jesus caminha conosco. Ele é o nosso conforto na dor. Ele é a nossa força na fraqueza. Ele é a nossa paz na tempestade. A recompensa final é a vida eterna. Mas as bênçãos poderemos colher no decorrer do caminhar. E isso é um propósito que transcende a existência. É uma paz que excede todo o entendimento. É um amor que preenche qualquer vazio. Se você deseja começar ou aprofundar essa caminhada, o primeiro passo é simplesmente dizer para Jesus, numa oração sincera: Jesus, eu quero caminhar contigo. Assume o controle da minha vida e guia os meus passos. Que a nossa caminhada seja abençoada, cheia de graça e da presença de Jesus. Que Deus nos abençoe.